A hipertensão é uma doença comum no Brasil que afeta mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar disso, por trás dela pode existir uma doença rara ou que é pouco diagnosticada. Eu sou o Dr. Iago Murilo, sou médico nefrologista e no vídeo de hoje eu te explico o seguinte caso. É uma mulher de 29 anos que foi para uma consulta de segmento com a seguinte queixa: não estava conseguindo controlar a sua pressão. Era hipertensa há 4 anos, fazia uso de 3 medicações, negava tabagismo, praticava atividade física regularmente, tinha uma alimentação saudável e o peso controlado. E devido a isso, foi iniciada uma ampla investigação. O exame Doppler de artérias renais sugeriu um diagnóstico incomum. O que será que foi encontrado? Doutor, explica. Quais são os valores normais da pressão? Aquela pressão 12/8 ainda é considerada normal? Será que toda hipertensão é igual ou tem causas diferentes? E por que essa paciente estava com a pressão tão descontrolada? O nosso sistema circulatório é feito para levar sangue a todas as partes do corpo. O coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue. Ao passar pelas artérias, o sangue exerce uma tensão em suas paredes. Nós conseguimos estimar, mensurar essa tensão através da aferição da pressão sistólica, momento da contração do coração e impulso do sangue, e diastólica, que é o momento de relaxamento cardíaco. Por isso, quando avaliamos a pressão, sempre existem 2 valores. Um mais alto, pressão sistólica, e outro mais baixo, pressão diastólica. E como se analisa esses valores da pressão? Você deve ter visto várias matérias afirmando que aquela pressão 120/80, 12/8, não é mais considerada normal. Isso se deu após esse relatório recente da Sociedade Europeia de Cardiologia. Segundo esse relatório, a pressão ela pode ser considerada não elevada, elevada ou hipertensão. Uma pressão não elevada ou normal é quando você tem uma sistólica menor do que 120 e uma diastólica menor do que 70. Uma pressão levemente acima desses valores é considerada elevada, com uma sistólica variando entre 120 a 189 e uma diastólica variando entre 70 a 89. E a hipertensão é considerada quando, em mais de uma aferição, você tem uma pressão sistólica maior do que 140 e uma diastólica maior do que 90. Isso quer dizer que quem tem uma pressão 12/8 é hipertenso? Não. Os critérios de hipertensão não se alteraram, que é em mais de uma aferição no consultório maior do que 14/9. Na verdade, essa pressão 12 ou 13/8 é uma situação de alerta. Eles querem chamar a atenção para algumas pessoas que precisam monitorar a pressão com mais cuidado. Pessoas que já têm uma doença cardíaca ou outra doença cardiovascular, que já têm doença renal crônica, que já têm doença aterosclerótica avançada, são essas pessoas que merecem mais atenção quando estiver no valor de 12/8 ou 13/8. O que causa hipertensão? A hipertensão ela pode ser classificada de 2 formas, como primária ou secundária. A hipertensão primária é responsável por 90% dos casos
e ela quer dizer que não existe uma causa aparente, apesar dela estar associada a uma vida sedentária, a um alto consumo de sódio. Já a hipertensão secundária, 10% dos casos, ela se dá por conta de alguma doença que está oculta. Doença essa que é a causa da hipertensão. E quando suspeitar que a hipertensão é secundária? De várias formas. As principais são hipertensão resistente ou severa, o início muito abrupto da hipertensão, era a pessoa que não era hipertensa e logo depois ela se vê com níveis muito altos, de forma abrupta, da pressão arterial, ou hipertensão que se inicia em jovens, na infância, adolescência ou no jovem adulto, principalmente se ele não tem histórico de hipertensão ou doenças cardiovasculares na família. Como se investiga uma hipertensão secundária? Começamos com um histórico clínico e questionando sobre o uso de medicações como anti-inflamatórios, os corticoides ou anticoncepcionais orais. Também é importante questionar sobre o uso de drogas. Quanto aos exames de sangue, terá uma avaliação da função dos rins, de eletrólitos, da função da tireoide e uma avaliação metabólica. Associado a isso, é importante avaliar a urina deste paciente, exames de imagem como ultrassom dos rins e das vias urinárias, Doppler de artérias renais, tomografias, ecocardiograma e o próprio mapa 24 horas, que é a aferição durante todo o dia da pressão arterial. Toda essa investigação é para tentar ao diagnóstico de uma doença oculta, como doença renal crônica, que é o mau funcionamento dos rins, doenças das glândulas adrenais, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, síndrome de Cushing, ou doenças cardiopulmonares, como apneia do sono, coarctação da aorta e doenças dos vasos renais, que podem ser causa da hipertensão renovascular. E esse foi o caso da nossa paciente. Então, a nossa paciente tinha uma hipertensão secundária causada por uma hipertensão renovascular e, na investigação com um Doppler de artérias renais, descobriu que existia uma alteração nas artérias, nos vasos sanguíneos que nutrem os rins, devido a uma doença chamada de displasia fibromuscular. Se você quiser entender mais sobre essa doença, vai ser o conteúdo do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!